Olá, meu nome é Raquel e vamos de Lidos de Fevereiro. Estamos no meio de março? Estamos, mas sem problema nenhum. Fica aí para posterioridade. Lidos de Fevereiro. Resumo. Eu acho que esse vídeo vai ser grande porque esse mês eu tive dois humores. Ou os livros eu abandonei, ou eles eram muito bons. E em qualquer uma dessas situações, eu tenho muito para falar dos livros tudo. Por que eu abandonei e por que ela é incrível. Inclusive, eu adianto que em fevereiro eu acredito que eu li um dos livros que vai ser meu favorito do ano. Eu acho que pouca chance de outros livros baterem. Inclusive, depois eu vou até reler para saber se ele é realmente tudo isso. Enfim, livros. Eu vou organizar eles de forma não em ordem de leitura, porque geralmente eu organizo assim. Mas eu vou organizar do que eu abandonei para os que eu mais gostei. Adianto que todos os livros que eu gostei foram tipo 4 estrelas e meia, 5 estrelas. Esses primeiros meses do ano têm sido muito bons, muito bons. Talvez até seja por isso que eu tô abandonando os livros, porque as expectativas estão muito altas. Mas enfim, vamos aí. O primeiro livro que eu abandonei, não pretendo voltar, é Road Trip da Betty Riley. Peraí que eu tô desenquadrada da câmera. Pronto, agora eu acho que eu tô enquadrada. Enfim, Betty Riley. Tá aqui do lado. Esse é o enquadramento certo, eu acho. Enfim. Por que eu abandonei? Assim, ele não é um livro ruim, ele só não é pra mim. Ele é a história de um casal de ex que eles se veem obrigados a fazerem uma viagem juntos de carro. Então são tipo 12 horas trancados num carro, eles dois e mais três amigos. E aí provavelmente as coisas vão melhorando. Mas por que eu abandonei esse livro? Ele tem duas tropes, as duas tropes que eu mais detesto em romance. Na verdade tem outras que eu detesto mais ainda. Mas eles não conversam comigo. Então eu fiz, não dá certo. Abandonei. Porque o que acontece? Ele tem a história de hoje, como que os dois se reencontraram e qual é o clima, e ele intercala com as histórias de como eles se conheceram. E aí, nas histórias que quando eles se conheceram, o trupe que tem é o Instalove. Eles praticamente batem o olho e eles têm uma conexão incrível, e eu não curto. Mas se fosse só Instalove, eu fiz beleza, não curto muito, mas vamos aí, porque é um passeio no parque. Ok. E aí, o problema dos dias de hoje é que é uma trupe que não conversa comigo. Não é uma trupe ruim, mas uma trupe que não conversa comigo, que é o de Segunda Chance. Eu não gosto de ler Segunda Chance. Pra mim não faz muito sentido. Para Raquel Curioso. Então, se você gosta de livro de Segunda Chance, porque muita gente gosta, talvez você curta, assim. Então, eu ficava entre ver o passado, insta-love e esperar que desse merda no relacionamento dos dois, ou eu ficava no presente com segunda chance e que as coisas iam ficar mais bonitinhas. E aí eu fiz, não é pra mim, abandonei. Este foi o primeiro livro. O segundo livro foi Nós Somos a Cidade, mas ele não tá abandonado, ele tá só encostado. Porque eu tentei ler mais um pouquinho e eu percebi, nossa, esse livro ainda é muito bom. Mas eu não tô no humor certo pra ele. E aí eu acho que é um desserviço ao livro e a N.K. James. Eu não anotei o nome da autora, mas enfim, a autora é da Quinta Estação, que é a mesma autora. E de Quinta Estação foi um livro que eu gostei muito. E aí chegou no Nós Somos a Cidade e o livro é um pouco diferente e eu não tô na vibe. Eu fiz, abandonar esse livro é um grande desserviço. Então eu não vou encostar, vou esperar estar no momento certo e vou reler. Eu queria ler todos os livros do Nebula e Hugo antes de saírem os indicados pro próximo que tá pra sair, geralmente é março. Mas eu já abracei que não vai rolar. Infelizmente não vai rolar. Eu ainda tentei ler o outro do Nebula e Hugo, do Midnight Bargain, mas eu li o primeiro capítulo, não conversou comigo. Ainda fui para o audiobook, também não rolou, e eu fiz eu nem contei isso como começado, sabe? Esse foi o ponto. Eu li o primeiro capítulo, mas vamos dizer que eu não comecei. Não comecei ainda, só senti as águas, enfim. Abandonei. E ele... sim, é verdade. O que é que ele fala? Ele conta a história da cidade de Nova York, que é uma entidade, como todas as cidades do mundo. E aí a cidade de Nova York chegou num tamanho tal que a cidade cresceu e aí ela nasceu. E como é que as cidades nascem? Meio que a cidade se divide e
personifica, ele abraça pessoas da cidade que representam ela. Então, por exemplo, é que eu não manjo muito de Nova York, mas Queens, ele vai pegar uma pessoa que, tipo, seja a personificação do Queens e vai entrar meio que na cabeça dessa pessoa. E essa pessoa vai vivendo como ela mesma, sei lá, João, e aí ela é João, mas ela tem consciência da cidade. Tipo, enfim, da entidade cidade. É um pouco confuso, assim, de explicar, mas é mais ou menos isso aí. E então a história é muito doida, assim, é muito louca, é muito, muito da hora. Eu achei que... achei que, mano, tem muito potencial, quero ler. Mas não vai rolar agora. Talvez no futuro, mas não agora. Enfim, e eu acho que isso vai ficar pra depois. E esse é o segundo livro que eu abandonei. Que não abandonei, eu deixei encostado. Importante. O terceiro livro, na real, é um livro que eu tô lendo muito devagar, porque sempre que eu pego ele, inclusive ele tá aqui. Sempre que eu pego ele é devagar mesmo, porque é uma não ficção chamada Morte e Vida das Grandes Cidades. Eu lia bastante ele na época que eu fazia arquitetura, que não exerço, mas fiz. E ele é um livro de planejamento urbano. Ele é um grande manifesto que a autora fez contra a planejamento, o urbanismo moderno. E aí, pra quem não sabe, o urbanismo moderno pensa em Brasília. Sendo que o problema, o que acontecia nos Estados Unidos, porque o nome dele em inglês é Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. E aqui é só Morte e Vida das Grandes Cidades. Enfim. O que acontece é que, geralmente, eles pegavam um trecho da cidade que, tipo, tava caótico aos olhos deles, mas, porém, cheio de vida e criminalidade baixa, os vizinhos eram amigos, essas coisas todas, qualidade de vida alta, tinha boteco, tinha mercadinho, tinha essas coisas todas. E aí os grandes estudiosos do urbanismo falavam, mano, essa parte da cidade não funciona. Eles praticamente demoliam esse trecho da cidade. E aí faziam uma pequena Brasília ali e a cidade perdia a vida. Tipo, a crítica não é necessariamente contra Brasília, vocês brasilienses, não é sobre Brasília. Porque Brasília foi uma cidade criada no meio do nada, assim. Inclusive visitei Brasília semana passada, achei incrível. Mas o ponto é você pegar coisas que funcionam e aí você passa o trator e você implementa um negócio que não funciona porque se funciona na teoria, mas na prática não funciona. Enfim, ela fica brisando. Mas é um livro muito bom. Não ficção. Gosto bastante e eu leio muito devagar. Esse livro eu leio muito devagar. Então, não tá abandonado. Não tem estrelas, mas talento. E aí, quem mais? Vamos falar sobre The Guncle, que é o primeiro livro não abandonado dessa série de fevereiro. Não on hold, não lento, mas vamos aí. E vamos falar do que ele se trata. É assim, de novo, ele é o primeiro livro que eu li dessa lista que é 4 estrelas. Então, assim, eu fui de ou abandonei, ou talento, ou ele é 4 estrelas. As 5 estrelas. Tem 2 5 estrelas nesse bolo. É 4, 4,5 e 2 5 estrelas. Muito bom. Muito bom. Mas enfim, The Guncle. Vamos voltar. The Guncle conta a história de um moço, Patrick, que ele é um ator. Ele fez uma série muito famosa uns anos atrás, que eu vou fazer um paralelo porque na minha cabeça, tipo How I Met Your Mother. Mas beleza. E aí ele tava cansado de Hollywood e aí ele comprou uma mansão em um lugar X do estado de Palm Springs, que eu não sei exatamente onde é, mas enfim, é um deserto. E tá lá, levemente recluso, assim, ele só interage com os vizinhos, não tem muitos amigos. A melhor amiga dele, da faculdade, da vida, casou com o irmão dele e mora em outra cidade. E ela descobriu um câncer e faleceu. E aí o irmão dele falou, olha, eu tô com um problema eu tô viciado em drogas. Pra lidar com essa barra, que eu gostar de você... Não, mentira. Pra lidar com essa barra toda, tipo, eu acabei me afundando em drogas. Então eu não posso ver um comprimido que eu tô tomando. É tipo a Karen de Will and Grace, sendo que sem ser divertido. Eu tô denunciando minha idade, porque parte de você que nem sabe o que é Will and Grace. Mas beleza. Joga no Google, porque no YouTube, porque ela era muito icônica. Enfim, tipo a Karen, sendo que isso é uma parte engraçada. E aí ele falou, olha, minha esposa morreu, que era a sua melhor amiga, e eu tô com esse problema. Eu encontrei uma clínica de reabilitação, e eu vou precisar passar 3 meses fora, e eu quero que você cuide das crianças. As crianças são uma menina de 9 e um menino de 6,
E ele falou, mano, eu não sei lidar com crianças. Eu não sei nem o que elas comem, como elas dormem, do que elas se alimentam, não faço ideia. E aí ele acaba pegando essas crianças. E aí os três juntos, eles vão passando de uma forma muito leve sobre luto. Na verdade, eles vão passando pelo luto, estágios de luto. Sendo que como esse ser humano aprende a lidar com os sobrinhos, a história toda é contada de uma forma muito leve. Então eu acho que pra quem quer ler um pouco sobre luto, mas não tá preparado pra, tipo, a pancada que pode ser que dê em outras leituras, quer, tipo, começar com, sabe, molhar os pés na água e fazer algo levinho, esse livro é muito bom. Ele é, tipo, muito bonitinho, do começo ao fim. Ele é todo incrível. E aí, enfim, muito, muito legal. Agora, por que eu não dei 5 estrelas? Tem um vídeo do Hora Thiago sobre regionalismo. E aí, depois que eu assisti esse vídeo, todas as informações dele alugaram um triplex na minha cabeça. Por que eu tô falando disso? O vídeo eu vou resumir bem muito, porque é um livro de 14 minutos, mas que vale cada segundo assistido. Então, quem não conhece o Hora Thiago aqui, o link tá em algum lugar por aí, seja na descrição, enfim. É excelente. Mas o que é que ele fala? Perguntaram nesse vídeo pra ele se o Alto da Compadecida era fácil de entender para uma pessoa gringa. Se não precisava, tipo, não era muito regional e complicado pra ele entender. E aí ele fez todo um estudo sobre o que é regionalismo, assim. E aí ele conta, por exemplo, que ele, no caso, uma criança da periferia de Recife. Se eu não me engano, ele era da periferia de Recife, enfim. Ele se alimentava das novelas das 8. E aí, Laços de Família, por exemplo, escrita por Manuel Carlos, se passa no Leblon. E ele percebeu, tipo, quando você tem 12 anos, você assiste Laços de Família e sobre, não só o Rio de Janeiro, mas um pedaço muito específico do Rio de Janeiro, e você, tipo, não percebe que aquilo ali envolve muitos signos, assim, muito próprios daquele local, daquela região específica do Rio de Janeiro. E aí você assiste e você, tipo, não se importa, você entende a história é maior do que isso. E aí, no fim das contas, a conclusão que eu cheguei é que, ou ele chegou e eu só internalizei, eu não lembro mais, é que, tipo, regionalismo é tudo aquilo que é fora da sua bolha. Na real, o que recebe hoje o rótulo de regionalismo é só aquelas produções que não são aqui no Brasil, do eixo Rio-São Paulo. Então, se você está fora do eixo Rio-São Paulo, as pessoas já tudo aquilo é taxado como regional. Sendo que, se você parar para pensar do ponto de vista de uma criança do Nordeste, me colocando nessa posição, Laços de Família é muito regional. É regional de uma região muito específica do Rio de Janeiro. Enfim, fiquei brisando com isso. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Por que eu fiz esse enorme parênteses? Não sei nem se faz sentido, amor, fiquem comigo, estou chegando a um ponto. E esse livro fala muito sobre cidades dos Estados Unidos, de uma forma que, pra você realmente entender 100% mesmo, seria interessante você pelo menos ter um contexto, assim, sobre as cidades. Você entende tudo como qualquer criança que assistia Laços de Família e entendia sobre a história, não estraga a sua experiência, mas eu fiquei, depois dessas vezes, eu fiquei um pouco incomodada. Por exemplo, ele mora em Palm Springs, e aí a carreira dele toda era na Califórnia, e eu sempre achei que era uma coisa perto da outra, mas pelo visto não é. E ele mora na Califórnia, quer dizer, ele morava, né, o trabalho dele era na Califórnia, ele largou tudo e foi pra Palm Springs. E aí, por que Palm Springs é tão... eles consideram Palm Springs como um grande buraco, mas eu, Raquel, não sei o porquê, enfim. E aí, antes disso, ele morava em Nova York com a melhor amiga dele, e aí ele saiu de Nova York pra tentar a vida, sendo que ela casou e foi pra Connecticut. E tipo, eu não sei características dessa cidade pra entender 100% essa história. Não é como uma fantasia, assim, que você vai aprendendo mais ou menos a dinâmica das cidades à medida que você vai lendo. Eles supõem que você sabe das cidades americanas pra você conseguir entender certas nuances da história. Enfim, eu tô muito brisando nesse livro, mas é porque eu acho esse posicionamento, esse ponto,
algo interessante. E aí, voltando isso tudo, por conta desse vídeo do Hora Thiago, eu fiquei um pouco incomodado com todas essas coisas culturais americanas das cidades. Não atrapalha a leitura, então o problema foi meu, vamos dizer assim. E por isso foi 4 estrelas. E é isso, The Guncle. Próximo livro foi 15 Dias. 15 Dias me deu 4 estrelas e meia. E teria sido o livro perfeito se eu tivesse lido com meus 17 anos, meus 16 anos. Porque eu acho que todo mundo já leu esse livro, que é do Victor. Ele conta a história de Felipe, que é um adolescente, ele é gay, ele é gordo e ele sofre bullying na escola, não tem muitos amigos. E então a melhor amiga dele é a mãe dele, e ele tá no último dia de aula, tá louco pra correr pra casa e tipo passar as férias maratoneando. Ele tá no 2º ano, pelo que eu entendi, tá indo pro 3º, tá ansioso. E quando ele chega lá, ele encontra o Caio, que a mãe dele decidiu hospedar. E não falou, e tipo, ele não soube da informação, pegou de surpresa. Mas quem que é o Caio? Caio é o crush dele de infância. E aí, talvez, ainda seja um grande crush. E essa história, tipo, é um romance adolescente, mas ele é muito bem escrito. Os personagens são muito reais. E ele é nacional, então eu consigo enxergar melhor as dinâmicas, eu consigo imaginar o prédio que eles vivem. Eu consigo imaginar a escola que eles vão, sabe? Porque é um bagulho nacional e tem essa vantagem na leitura nacional. Então, eu achei muito bom. E a escrita do Victor é muito gostosa, porque os personagens eles vão crescendo de uma forma muito natural. Eu consigo ver isso acontecendo na vida real, sabe? E aí é um livro muito gostosinho sobre autodescoberta, sobre autoestima, sobre você crescer um pouco, sobre você amadurecer e sobre crushes. E aí eu dei 4 estrelas e meio. Por que 4 estrelas e meio? Porque eu não tenho uma faixa etária desse livro. E eu teria aproveitado muito mais se eu tivesse. Por que eu tô falando isso? Porque o Caio se comporta como qualquer adolescente de 17 anos que está super apaixonado. Que era exatamente a forma que eu me comportava quando eu tinha 17 anos. Mas Raquel, que não tem 17 anos, tem tipo, muito mais do que isso, tem pouca paciência pra isso. Eu consigo enxergar e falar, mano, muito bem feito, mas eu não tenho essa paciência. Que é, o livro inteiro, enquanto tem os momentos que ele tá tipo, ele fica muito na cabeça dele. E a cabeça dele passa, meu Deus, eu sou gordo, meu Deus, o Caio é maravilhoso e eu não sei o que fazer. E é isso. E basicamente ele fica obcecado pelo Caio de uma forma natural para adolescente de 17 anos. E isso é muito bom para quem tem 17 anos, 20 anos, eu acho que até um pouco você tem um pouco de paciência para isso. Raquel não teve muita, então eu dei 4 estrelas e meio. Eu acho que no Goodreads eu não sei se eu dei 4 ou 5, talvez eu até arredonde pra cima pra não bagunçar a nota, porque, mano, essa minha estrela foi 100% minha, né? Enfim, é isso. E aí, próximo livro. Mais uma vez, vou fazer uma pausa da bateria, agora eu vou ter que fazer outra pausa, porque eu tô tentando espremer esse vídeo entre atividades, porque essa semana tá corrida. Então vamos fazer uma pausa, vocês não vão sentir, porque vai ser tipo no próximo segundo. E vamos continuar com os próximos 2 livros, que é o Senciente nível 5 e The Lonely Castle in the Mirror. Vamos falar dele em breve, no caso, no próximo segundo. Até breve. Depois da terceira pausa, vamos aí tentar terminar esse vídeo. Tá difícil de sair, hein? Vocês acham que ele não saiu antes por quê? Porque tá difícil a vida. Mas vamos lá, vai sair. Eu acho que se sair esse vídeo rápido, é sinal que as estrelas vão se alinhar. Mas vamos voltar. Não é pra isso que vocês estão aqui, pra escutar as indicações, eu acho. Ou não. Enfim, escreve nos comentários porque você tá aqui. Livros. Próximo livro da lista é o Senciente nível 5, da Carol. Eu tava chamando ela de Carol Chiovato, mas aparentemente é Chiovato. Então, na dúvida, é o livro da Carol. Na verdade, é uma novela, tem por volta de 150 páginas, nacional, ficção científica e 5 estrelas. Yay! Nossa, é muito bom! Porque esse livro me passa uma vibe muito Ursula Le Guin, que ela é uma das grandes autoras de ficção científica.
Tem alguns elementos ali que me lembra bastante, assim, tipo a sensibilidade com as pessoas e a cultura das pessoas, enfim, tem alguma coisa sobre os temas tratados que me lembra bastante os temas tratados da Ursula Le Guin. Não consigo dizer exatamente o que, mas tenho essa lembrança. E aí, sendo que o negócio é que eu gostei mais, na real, porque a Ursula Le Guin, eu gosto muito dos livros dela por conta desse esquema, dessa sensibilidade, que só quem viveu sabe. Ela trata temas muito pertinentes, sendo que com uma roupagem diferente, a Le Guin. Por exemplo, na mão esquerda da escuridão, ela mostra uma raça de alienígenas que são meio andrógenos. É meio assim, eles não têm gênero. Eles são assexuados por a maior parte do mês. E assim como um ciclo menstrual, sei lá, 28 dias eles passam nesse momento que eles não são homens nem mulher. E aí é o período de acasalamento e tipo, hormônios acontecem. E aí durante aquele mês eles ganham um gênero ou algo assim, uma genitália, qualquer coisa do tipo. E é nessa época que eles podem engravidar. Então você pode ser no mês, você tá lá de boinha, sem se preocupar com isso. Chegou no final do período, tipo, depois do mês do seu período fértil, no mês você vira um homem, no outro mês você é mulher ou qualquer coisa do tipo, você ganha traços mais femininos ou traços mais masculinos. E ela fala, o livro não é sobre isso. Tipo, não é explicitamente sobre isso. Isso é uma parte do livro. E aí, no final das contas, a Ursula Le Guin fala sobre isso. Tá meio confuso, mas pega a ideia, pega a visão. Então, esse tipo de escrita que você, na verdade, você conta uma história sobre A, mas você insere elementos que faz você pensar sobre B, que a Ursula Le Guin tem, que fala sobre, no fim das contas, faz você pensar sobre sociedade, sobre como a nossa sociedade é organizada, eu senti nessa novela da Carol. E aí eu fiquei muito feliz. Sendo que a Ursula Le Guin, eu tenho um problema que eu tenho muita dificuldade de entrar no ritmo. Então, depois de alguns capítulos, algumas páginas, algumas porcentagens de, tipo, muito insistindo, que a leitura simplesmente pega e decola. E no livro da Carol eu não senti isso, ela me pegou desde o começo. Mas do que se trata, assim, sente nível 5? Ele é muito curtinho, então eu vou falar só o comecinho. O primeiro momento, o primeiro capítulo, vamos dizer assim, o que eu entendi do primeiro capítulo, pra não dar nenhum spoiler, porque assim, por mais que seja curto, a história é muito dinâmica, ela vai mudando muito rápido. Mas o que acontece? Eu vou tentar explicar também porque é meio complexo. Tem o planeta A, e tem o planeta B. E aí, o planeta A tem como refém o irmão gêmeo da governanta desse planeta. Mas isso é acordado. Então, uma pessoa importante do planeta B está como refém no planeta A e tá tudo bem. Isso é acordado entre eles, tá tudo ok. Sendo que chega nos ouvidos da governanta desse planeta que o irmão dela foi morto. E isso pode desencadear em uma guerra muito grande. E aí, uma moça do planeta A, ela vai resgatar o moço do planeta B, sendo que ela tá dentro do planeta dela, ela vai resgatar esse moço pra provar pra irmã dele que ele tá vivo, que não passa de um mal entendido. E o livro começa daí. Esse é o pontapé, é o resgate desse moço. E aí muitas coisas vão acontecendo, assim, E eu achei muito da hora. Eu queria só que essa história fosse mais longa. Pra mim esse é o problema dela, ela é muito curta. Mas ela é uma novela, então é de se esperar. É isso que se espera na novela. Então, 5 estrelas. Quero mais sci-fi da Carol. Por favor, Carol, manda mais. E o último livro, que foi o meu favorito do mês, que eu acho que vai virar o favorito do ano, se não vai ficar no top 3, mas eu acho muito difícil um livro bater, se chama Lonely Castle in the Mirror. Eu comecei a ler ele no final de janeiro, terminei ele no começo de fevereiro. E, nossa, que livro gostoso, que livro bom, sabe? Que livro maravilhoso. Eu descobri ele vendo uma booktuber gringa, e ela também gostou tanto desse livro que ela fez uma tatuagem, e eu tô pensando em fazer a mesma coisa. Não a mesma tatuagem, mais ou menos. Quer tatuar o mesmo elemento, mas, né,
outro tatuador, outro estilo e tal. Mas eu tô realmente pensando, porque... Não necessariamente só porque o livro foi muito bom, mas é porque esse é um elemento muito simbólico, ele é interessante. Que conto em breve, deixa eu contar o que do livro se trata. E aí eu volto pra dizer o que eu faria de tatuagem, e aí eu continuo daí. Mas enfim, o livro. O livro conta a história de uma menina, Kokoro, que ela tá sofrendo bullying na escola, e ela resolve que ela não tá conseguindo ir pra escola. Ela começa a faltar e os pais dela entendem, na real. E aí a mãe dela tava, não, vamos tentar outra escola. Ela falou, beleza, eu vou tentar, mas ela não consegue. Toda vez que ela pensa em sair de casa, ela passa muito mal por conta do bullying que ela sofreu e tal. E aí um dia ela tá em casa, no quarto dela, e o espelho dela começa a brilhar. E aí quando ela vai ver o que ela é sugada para dentro do espelho, e aí tem uma menina, uma criança, que usa uma máscara de lobo. E a menina fala, eu escolhi você e outras crianças para uma aventura envolvendo esse castelo. Esse castelo está aberto em horário de aula, das 9 às 5, uma coisa assim. Ela só está aberta nesse horário, nada antes, nada depois. Vocês são livres, cada um tem seu quarto, vocês podem entrar aqui, ficarem à vontade, interagir entre si ou não. Mas nesse castelo está guardado um segredo. E aí tem algumas pistas, e quem desvendar essas pistas vai ter direito a realizar um desejo. E aí começa o livro começa assim. E é um livro muito gostosinho. Ele lê como um filme dos estúdios Ghibli, no sentido de... É um realismo mágico. E eu consigo muito ver esse livro virando um filme dos estúdios Ghibli. Sendo que a diferença é que eu acho que ele tem um meio tom mais darkoso que os filmes do estúdio Ghibli. Mas ao mesmo tempo, ele tem essa aura mágica, sabe? E no final, as coisas são bem explicadas. Embora, tipo... de forma mágica, algumas coisas não fazem muito sentido, ele tenta fechar as pontas todas, então você não fica com muitas dúvidas sobre o que está acontecendo. Então eu acho que você tem que simplesmente embarcar e acreditar, mas você fecha as pontas, tipo, o que é o castelo, o que é essa menina, por que foram escolher essas pessoas, quem são esses adolescentes, eles são todos da mesma idade e tal, são alguns meninos, algumas meninas, e elas estão lá interagindo. E é um livro muito gostosinho. Faz 1 mês e meio que eu terminei. Então eu não consigo lembrar tantos detalhes assim. Inclusive eu acho que em breve eu vou reler, porque ele é muito gostoso, muito bom. E aí eu penso na tatuagem fazer justamente a menina com a máscara de lobo, porque eu acho que visualmente falando é uma imagem muito bonitinha. Com um bom tatuador isso pode dar bom. Enfim, fica aí o pensamento. E aí, eu nem sei exatamente como vender esse livro, e quão bom ele é, e quão maravilhoso ele é. Por que ele é tão bom assim? Não só pela áurea mágica, mas você também vê os personagens crescendo, cada um, você acompanha a história de cada um desses adolescentes, você se importa com eles, você entende as dificuldades que eles estão passando na vida, você torce por eles, você vê todos eles crescendo e tipo, todos eles sofrem com alguns problemas e eles se ajudando, se dando apoio. Eles são adolescentes que estão num momento muito, muito darkoso da vida deles, sabe? Muito pesado. E aí eles formam um grupo de apoio e eles se ajudam bastante a superarem esses problemas e tipo, ficarem um pouco mais felizes. Então é um livro sobre... sabe, eu esqueço a palavra, o termo em português, mas sabe quando é tipo família criada por amigos? São amigos que são pessoas que viram tão amigas que é quase uma família e viram uma rede de suporte. Então é isso, eu acho que eu gostei de ler nesse livro. E toda a áurea mística do castelo, da menina com a máscara de lobo, essa coisa meio mágica que tem, assim. Então, mano, excelente. Eu ainda preciso falar mais desse livro, eu preciso descobrir como vender esse livro tão bem pra todo mundo ler, porque ele é realmente maravilhoso. Ele, no final, ele dá um quentinho no coração. São pessoas crescendo em conjunto e superando problemas e virando pessoas mais felizes, amadurecendo tudo junto. Então é isso. E esses foram os meus livros de fevereiro. Esse vídeo provavelmente tá gigante, ou não, mas enfim, meus livros de fevereiro. Obrigado quem colou. Se você gostou de algum dos livros e você já leu, você me fala nos comentários o que você achou, porque eu gosto muito de falar sobre eles. Opiniões, seja contrárias ou seja iguais,
Mas se você já leu algum deles, manda mensagem, porque eu quero saber. Eu tô empolgada, eu tô, tipo, querendo falar pra todo mundo, dos livros tudo. E é isso. Obrigada pra quem colou. Falou!